Louvo a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, poder estar na casa dele, ministrando, falando da palavra dele, falando do amor de Jesus Cristo por nós, pela sua igreja. E hoje, nesse reinício, segunda semana, que nós estamos com cultos presenciais, uma alegria enorme, porém, em parte tristezas, mas eu sei que uma tristeza momentânea, por ser o último culto presencial dessa nova fase aqui em Curitiba. Mas eu me alegro no Senhor porque o Senhor nos enche de esperança através da sua palavra, através das promessas que Ele nos traz. E é por isso que o Espírito Santo, o Senhor tocou no meu coração para que nós pudéssemos falar sobre essa passagem num culto de consciência missionária. E eu creio no Espírito Santo e pelo nome do Senhor Jesus que os irmãos entenderão cada palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 8 e 9. Eu estarei lendo na minha versão, que é a NVI. Lembrem-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Amém? Estou preso como um criminoso. Contudo, a palavra do Senhor não está presa. Essa é viva. Essa se renova a cada dia. Essa tem total liberdade para ser proclamada em todos os cantos e a qualquer momento, independente da pandemia, independente da crise financeira, independente da situação política, independente da minha e da sua situação. A palavra do Senhor não está presa. A palavra do Senhor, ela não adormece. A palavra do Senhor, ela não fica ultrapassada. E como nós bem sabemos, quando Paulo escreveu essa segunda epístola a Timóteo, Paulo estava escrevendo ali as suas últimas palavras. Muito próximo dele ter escrito essas palavras a seu companheiro, a seu, como ele mesmo diz, como Paulo mesmo diz, seu filho na fé. E quem sabe, um dos mais aguerridos soldados de Jesus Cristo, Timóteo. Quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, Paulo já tinha total consciência do que iria acontecer contigo. Paulo estava preso em Roma e diz a história que da sua cela ele conseguia ver os preparativos para a sua execução. Então Paulo sabia o que ia acontecer com ele. Então essa carta ele escreve a Timóteo entre o ano 66 e 67 depois de Cristo. Não sabemos bem ao certo, mas certo é que foram as últimas palavras dele. E ele escreve uma carta cheia de esperança a Timóteo, ele escreve uma carta cheia de alegria a Timóteo, sem nem saber se Timóteo leria a carta dele antes que ele morresse. E ele pede para que Timóteo venha até ele, mas ele não sabe se quando Timóteo recebesse aquela carta e talvez conseguisse chegar até Roma, se Paulo ainda estaria vivo. Mas ainda assim eu começo a pensar comigo, e hoje enquanto eu lia e estudava, eu penso que Paulo escreveu essa carta chorando, só que chorando de alegria por saber o que estava próximo a acontecer com ele e o que isso levaria a acontecer de fato, que era ele ver a glória e estar junto com o Senhor. E hoje nós, muitas vezes, e muitos de nós choramos, porque nos entristecemos em saber que mais uma vez, e por pouco tempo nós esperamos e cremos no Senhor, a igreja será fechada, e nós nos isolaremos novamente, socialmente em nossas casas. Alguns nem para o trabalho irão, ficarão em quarentena no trabalho, farão home office, ou seja lá o que for. Mas a palavra do Senhor que nos move, a palavra do Senhor que está dentro de nós, essa não está presa. Não há limites, não há barreira que impeça dessa palavra de Jesus Cristo ser proclamada. E essa palavra, ela será proclamada por quem? Essa palavra, ela não será proclamada por ninguém mais, senão nós mesmos.
Mas, irmão, estaremos em isolamento. Ok, Paulo estava preso. Paulo estava preso, e mesmo preso, e todas as vezes que ele foi preso, ele ainda consegue ser o maior missionário que existiu em todos os tempos, pela abrangência do trabalho dele, guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Não há barreiras para quem quer proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Não há barreiras. E nós vemos no início dessa carta, no versículo 3 do primeiro capítulo, que Paulo diz assim. Paulo fala a Timóteo e nos ensina muito. Paulo fala: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência tranquila, como também serviram os meus antepassados. Paulo fala para Timóteo e nos ensina que, Timóteo, igreja, não interessa a condição, a situação da qual nós somos impostos, não interessa a condição da qual nós somos colocados, por pandemia ou seja lá o que for, mas eu continuo servindo a um Deus, e vou falar para vocês agora de um Deus que eu sirvo, e sirvo com a consciência tranquila, porque sei quem é meu Deus, porque sei em quem eu tenho fé, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei do que o Espírito Santo faz por mim, eu sei o que o Espírito Santo faz pela igreja. Então eu sirvo de consciência tranquila, porque mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador e passível de errar e magoá-lo e ferir ele e pecar contra ele, ele ainda continua me amando. Ainda continua me amando. Por mais que eu não possa reunir a igreja aqui dentro desse templo físico, ele continua envolvendo e se relacionando com cada um, independente de onde nós estejamos. Ele continua se relacionando com você, ele continua se relacionando comigo. O Espírito Santo se move, e se move desde o princípio. Na criação, o Espírito Santo já se movia sobre a face das águas. Eu e você paramos, ele não. A palavra do Senhor não. E o Senhor nos inspira através dessas palavras de Paulo, quando ele fala que ele o servia com a consciência tranquila, porque ele sabia, ele sabe o Deus a quem ele serve. E quando nós olhamos para o versículo 8 do mesmo capítulo 1, Paulo vem falando: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Nós seremos impedidos de ter uma relação, de nos envolver socialmente. Ok, já estamos convivendo com isso há 3 meses e meio. Mas nós não podemos em momento nenhum, na situação que nós estamos, nos envergonhar de falar do nome do Evangelho de Jesus Cristo. Não há melhor momento para que nós possamos proclamar as maravilhas de Jesus Cristo do que agora. Se nós esperávamos um momento de dificuldade para impulsionar a nossa fé, para criar, quem sabe, um avivamento em nós, eis o momento. Eis o momento. Precisamos falar desse amor. Precisamos falar da palavra e das benevolências de Jesus Cristo para com cada um de nós. Não há dificuldades para quem não se envergonha e para quem o serve com a consciência tranquila. Não há dificuldades. Paulo convida Timóteo para compartilhar com ele, e também nos convida como igreja para compartilhar com ele do sofrimento pelo amor ao Evangelho e à palavra de Jesus Cristo. Seja esse sofrimento imposto da forma que for, mas nós precisamos abraçar essa causa do Evangelho. Nós precisamos abraçar todas as consequências que possam nos trazer fisicamente para esse corpo em proclamar esse Evangelho. E olha, que para nós é muito tranquilo falar do amor de Cristo. É muito tranquilo. Mas nós precisamos abraçar tudo o que for de consequência e continuar proclamando, continuar falando e continuar vivendo esse amor. É um culto de consciência missionária. Como faremos missão? Nós não estamos lá no campo, nós estamos aqui. E quando eu comecei a escrever essa mensagem, o Senhor começou a falar comigo, eu pensei, missão urbana, fazer missão onde nós estamos. E Paulo, quando nós lemos essa carta que ele escreveu a Timóteo, a melhor forma que Paulo vem falando para Timóteo pregar o Evangelho e continuar os caminhos que Paulo estava trilhando, leiam as cartas,
Paulo pede para que Timóteo seja imitador dos passos de Jesus Cristo e dos passos de Paulo. Ou seja, nós sabemos que a fé sem obras é morta, então a nossa fé tem que ser acompanhada de boas obras. E Paulo fala para que nós sejamos imitadores, falou para que Timóteo fosse imitador dele, Paulo, assim como Paulo era de Jesus Cristo. Então o nosso exemplo, a forma que nós agimos, a forma que nós caminhamos perante a sociedade, proclamando e vivendo o nome de Jesus Cristo, é a nossa missão, aonde Deus nos colocou. É a nossa evangelização, onde Deus nos implantou. Foi aqui? É em Curitiba? Façamos aqui. Irmão, eu não queria estar aqui em Curitiba. Eu também. Eu queria morar em outros lugares. Mas estamos aqui. É aqui que nós vivemos. É aqui que nós vamos proclamar o Evangelho de Cristo. É aqui que Deus vai nos honrar. É aqui que o nome dele será glorificado através de nossas vidas. Devemos fazer como Paulo nos orienta. E Paulo chega e continua orientando Timóteo. E nós chegamos no capítulo 2, no versículo 8, o qual nós lemos no início. Ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme meu evangelho, pelo qual sofro até os dias, até hoje estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Façamos com que essa palavra não fique presa dentro de nós também. Não permita que a palavra do Senhor fique presa dentro da sua mente, fique presa só dentro da tua casa. Você conhece, ótimo, eu conheço, é para mim. Não permita que a palavra do Senhor fique presa contigo. Faça com que ela continue viva e fluindo através do mundo e através das pessoas, da forma para a qual ela foi feita, da forma para a qual ela foi revelada na minha vida e foi revelada na tua vida. Ela foi revelada em nossas vidas para que a gente possa proclamá-la. A palavra do Senhor foi revelada em nossas vidas para que a gente possa levá-la às demais pessoas. More em condomínio, dê bom exemplo e fale do nome do Senhor no condomínio. Fale na vizinhança, fale no trabalho, fale onde for necessário, mas fale, viva, demonstre que há um Espírito Santo em tua vida. Faça a missão, mesmo que seja aqui. E aqui a gente faz uma pausa. Paulo diz, eu estou preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Vamos refletir nisso. Vamos guardar, e se for para a gente lembrar uma única coisa dessa pregação, lembre disso, que a palavra do Senhor não está presa. Ela é viva. Precisamos muito, e nós falamos muito da necessidade, e nós sabemos que precisamos ajudar os missionários que estão no campo. Nós temos um missionário na Argentina, que nós acabamos de ver, a sua família. Nós temos um missionário em Moçambique. Temos missionário na Espanha, e a gente sabe que a nossa denominação, Paraná, Curitiba, Brasil, temos missionários espalhados pelo mundo. E precisamos dar total apoio a essas pessoas, porque eles estão lá para uma obra muito honrosa e muito nobre. Mas nós não fomos, e temos a nossa forma de ajudar. Ofertando, orando, buscando saber do que precisam, temos a nossa forma. Só que se nós olharmos, entrarmos no site da nossa igreja, Assembleia de Deus em Curitiba, e formos lá no departamento de missões e olharmos o que o nosso pastor presidente, pastor Wagner Gabi, ele escreveu um artigo no começo do ano, falando do nosso ano da consciência missionária, ano da conscientização da obra missionária. E daí o título continua, o compromisso missionário da igreja. E quando nós rolamos para baixo e vamos até o fim do artigo que o nosso pastor presidente escreveu, ele faz 3 perguntas, que eu vou fazer para a igreja agora. Se não for aqui, ele está falando de missão, está falando de fazer missão, e ele fala, se não for aqui, é uma pergunta para mim e para você, aonde? Se não for agora, quando? Se não for você, se não for eu, quem? Responda essas perguntas. Se não for aqui, se não for agora, e se não for nós, quem nós estamos esperando que proclame essa palavra? Quem nós estamos esperando que alcance as pessoas que estão precisando ouvir o Evangelho de Jesus Cristo? Moçambique precisa ouvir a palavra do Senhor? É claro que precisa. A Argentina precisa? É claro que precisa. Temos missionários lá para isso. Mas deixa eu te falar, a população de Moçambique é perto de 27 milhões de pessoas, segundo o último censo, feito por eles, pelo governo deles. 27 milhões de pessoas.
Pessoas que de alguma forma não se relacionam com Jesus Cristo, não têm uma vida firmada em Jesus Cristo em nosso país, é 4 vezes esse número. 4 vezes esse número. Precisamos todos nós esperar por aqueles que vão para fora, sendo que está em nossas mãos, está em nossa frente o trabalho a ser feito, o evangelho a ser pregado. Precisamos falar do nome de Jesus Cristo. É a hora. E Paulo continua instruindo Timóteo. E essa segunda carta a Timóteo é linda. E quando nós olhamos no final do capítulo 2, no versículo 22, Paulo vem falando de toda a dificuldade. Nós sabemos tudo que Paulo sofreu. E Paulo fala assim para Timóteo: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Aí Paulo continua falando sabiamente para Timóteo, como sempre fez, e fala para nós hoje também. E a gente está falando em fazer missão, a gente está falando em dar o exemplo, está falando de evangelizar, de falar do nome de Jesus Cristo. E Paulo e o Espírito Santo vem falando para a gente: ao servo do Senhor, servo, por mais que o título lá, no começo lá fale a orientação aos obreiros, enfim, ao servo. Quem é servo? Quem é servo? Todos nós somos servo. Ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Eu vou repetir, para que não haja dúvida. Ao servo do Senhor, não convém brigar, mas ser amável para com todos. Apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem as suas vontades. Seja manso, seja paciente, seja agradável a todos, e assim é uma das formas de escapar da armadilha do diabo. É uma das formas de podermos refletir o amor e a luz de Jesus Cristo e do Espírito Santo em nossas vidas. E daí a gente caminha e Paulo chega no capítulo 4. E ele fala uma passagem muito conhecida, ele fala a Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservado a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Nós precisamos ter a consciência tranquila em servir a esse Deus, sabendo de tudo que Ele faz por nós e o que nós devemos fazer por Ele. Devemos refletir a presença e a palavra dEle, fazer com que a palavra dEle não fique presa em nós. Devemos ser agradável e amável a todas as pessoas. Devemos fazer a nossa missão e pregar o nosso evangelho aqui, agora, e nós, para que nós possamos um dia, quem sabe hoje, amanhã ou daqui um pouco, poder olhar para os nossos familiares, poder olhar para a nossa esposa, para os nossos filhos, para o marido, poder subir aqui nesse púlpito, encarar a igreja e falar: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, agora me resta a coroa de justiça que o Senhor tem preparado para os que são fiéis e amam a sua vinda. E é esse convite que eu faço à igreja, para que amem essa palavra, para que amem esse Deus, para que tenham a consciência tranquila em servir a Ele e falar para qualquer um que você serve a um Jesus Cristo vivo, e não se envergonhar da palavra dele, porque nessa mesma epístola de Timóteo o Senhor fala que aquele que se envergonhar do Senhor, o Senhor se envergonhará dele. Aquele que se envergonhar do Senhor, o Senhor se envergonhará dele. Mas aquele que for fiel, aquele que permanecer até o final e morrer com Ele, também com Ele viverá eternamente. Eu convido a igreja para que fique em pé. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar na sua casa, de poder falar da presença dEle, falar do nome dEle, adorá-lo. E sabemos que logo
num breve período de tempo, Deus sabe quando, mas nós cremos nele que estaremos reunidos novamente. E não com 30%, não com 40%, não com 50%, mas 100%. E que nesses 100 seja crescidos 20%, 30%, 50%, mais 100%. Porque nesse período nós usaremos para arrebanhar pessoas e almas para a presença do Senhor, com o nosso testemunho e com a proclamação do Evangelho, da forma que o Senhor nos dá. Feche seus olhos. Eterno e soberano Deus, Pai santo e justo, em nome de Jesus entramos em Tua presença, Pai, para Te louvar, para Te adorar, para glorificar o Teu nome. Cremos na Tua presença, Senhor. Cremos no Teu trabalhar e nos Teus tempos, Jesus. Pai Santo, Te pedimos que o Senhor encha cada servo do Senhor com Teu Espírito Santo. Mova o nosso coração nesse período difícil, nesse momento de isolamento social. Faça com que nós possamos proclamar a Tua palavra e que Teu nome seja exaltado. Pai Santo, faz a Tua obra na vida daqueles que estão em casa acompanhando, aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Pai Santo, salva almas, Pai, cura, em nome de Jesus, purifica e liberta. E que Teu nome seja exaltado nas nossas vidas, Pai. E que as pessoas saibam, que o Brasil saiba, que o mundo saiba, que há uma igreja remida e lavada pelo Teu sangue que te serve e te espera. E logo estaremos contigo. Para a glória do Teu nome te louvamos e te adoramos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Choro dura uma noite, mas a